Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração. Tem um texto da palavra do Senhor que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. Eu quero ler apenas o versículo 8, o 9 e o 10, que diz assim a palavra do Senhor: Eu não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza, que é a vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, ela resulta em morte. Meu Deus, isso aqui é muito forte e muito profundo. Paulo está dizendo aqui, embora a primeira carta tenha sido muito severa, embora a primeira carta tenha trazido um desconforto muito grande para vocês, causado tristeza no coração de vocês, eu quero dizer para vocês que eu não me arrependo. Eu não me arrependo de tê-la enviado a vós. A primeira carta, Paulo está dizendo aqui a respeito da primeira epístola que ele escreve a essa igreja. Ele diz, embora tenha causado tanta dor e tanta tristeza, eu não me arrependo. Porque a tristeza que foi produzida no coração daquelas pessoas, queridos, não foi uma tristeza causada pelo mundo, mas uma tristeza que foi gerada por Deus, pela vontade de Deus. Uma tristeza que foi gerada pelas verdades da palavra de Deus no coração daquelas pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender os processos de Deus. E por vezes o Senhor ele vai permitir que algumas coisas venham e nos confrontam, nos abale, para que Ele possa remover de nós tudo aquilo que precisa realmente ser removido, para que possa haver em nossos corações um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança. Por isso é necessário que a palavra cause dentro de nós tristeza e dor. O evangelho verdadeiro e genuíno, ele não vai passar a mão nos nossos pecados. Ele não vai apenas usar um curativo para as suas feridas. Não, ele vai trazer cura. Ele vai trazer uma verdadeira restauração. E para mexer numa ferida, numa dor, em uma área da sua vida, vai ser necessário choro, vai ser necessário uma tristeza. Mas tudo isso ela é por um tempo, porque depois vai produzir frutos pacíficos de justiça, frutos de alegria, frutos de verdadeiro arrependimento. Porque as verdades da palavra de Deus, ela tem o poder de nos confrontar com o nosso ser carnal, o nosso homem caído, para um homem regenerado. Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo, existe um propósito para todas as coisas. A alegria verdadeira, ela é proveniente de um arrependimento. Paulo vai dizer aqui, eu me alegro, embora no início eu tenha lamentado, embora no início como ser humano eu tenha sentido as dores de vocês, por um tratamento
que a palavra os causou, eu me alegro. No 9 ele diz: eu me alegro. Eu faço uma conclusão de tudo que vocês viveram, eu me alegro. Eu me alegro por ter enviado aquela carta, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. A dor, a tristeza, o choro que a palavra causou em vocês levou a um verdadeiro arrependimento. Uau! Querido, se a palavra de Deus que tem mostrado que nós estamos andando em cursos errados, estamos fazendo de formas erradas, que nós não estamos agradando a Deus, não tem causado arrependimento, somente remorso, está errado. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é verdadeiramente a palavra nos lavar, como um sabão do lavandeiro, nos limpar por completo. Paulo diz: foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, uma tristeza que gera verdadeiro arrependimento. E ele diz: portanto, essa tristeza não causou mal para vocês, porque a tristeza, segundo a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, ela não causa um mal para você, ela causa o bem. Ela causa o bem. A tristeza, que é a vontade de Deus, ela te conduz ao arrependimento e ela resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso. Não é uma tristeza que causa remorso. Portanto, eu preciso decidir que tipo de lágrimas vão escorrer pelo meu rosto. Que tipo de lágrimas? Lágrimas de um verdadeiro arrependimento, que é produzido pelo trabalhar de Deus em minha vida, ou lágrimas pela tristeza do mundo? Lágrimas que o mundo produz, que gera ferida, que gera dores, que gera mágoas, ressentimentos. Lágrimas. O Evangelho de Jesus mostra dois tipos de lágrimas em um mesmo ambiente, separado por um tempo, por horas. A Bíblia diz que Judas, ele traiu Jesus, ele traiu seu mestre e ele chorou. Mas o choro de Judas não foi de um arrependimento verdadeiro, foi de um remorso. E essas lágrimas, segundo o mundo, como nós lemos aqui, Paulo diz, ela produz morte, a tristeza do mundo resulta em morte. O final de Judas foi tirar sua própria vida. Pedro, ele negou a Jesus, e as lágrimas de Pedro foi de arrependimento. Ele traiu a confiança do seu mestre, só que ele foi para o arrependimento, e isso gerou uma visitação de Jesus. Mesmo quando ele estava ali já voltando às suas práticas, Jesus volta e diz: Pedro, eu ainda tenho muito a fazer na sua vida. Eu termino esse devocional perguntando para você: por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? Quais as lágrimas que escorrem no seu rosto? Você tem chorado por uma honra humana, por um reconhecimento aqui na terra? Isso vai te matar, porque as lágrimas, segundo o mundo, produzem morte. Você tem chorado por inveja? Isso vai matar você. Se você tem chorado por ciúmes, isso vai te matar. Se você tem chorado por cobiça, por desejar as coisas mais do que a Deus, isso vai acabar te matando. Escolha chorar as lágrimas certas, e o Senhor vai recolher cada uma delas no seu odre. Essa é a promessa do Senhor. Salmo 56:8 diz: registra tu mesmo, Senhor, o meu lamento, e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso elas não estão anotadas em teu livro? Cada lágrima está anotada no livro do Senhor. O
salmista diz que o choro pode durar uma noite, um período. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, vem pelo amanhecer. A noite fala de um tempo de trevas, de escuridão, um tempo onde você não tem uma visão clara a respeito das coisas. O choro pode durar essa noite, mas quando começa o amanhecer, quando tudo começa a clarear na sua vida, quando tudo começa a ter forma na sua vida, quando você começa a compreender todas as coisas, a promessa é que a alegria vai invadir a sua alma. As suas lágrimas se transformarão em alegria. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e que as suas lágrimas sejam lágrimas de arrependimento e de mudança, lágrimas de transformação, aonde o Senhor permite com que a minha e a sua vida seja totalmente transformada pela vontade dEle. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.